Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Cavarelli, e venho trazer uma palavra para aumentar a tua fé e fazer com que você tenha sede e fome de Deus e sede e fome da palavra de Deus. O texto base hoje está em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 12, e o cabeçalho do texto diz: a bondade de Deus. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Aqui, meus amados, Jesus ele fala acerca da bondade de Deus e ele nos ensina a necessidade de compreendermos como devem ser as nossas orações. Ele fala de 3 situações aqui. Ele fala de pedir, buscar e bater. São 3 ações através da oração. Jesus aqui ele nos estimula a perseverarmos nas nossas orações. E o tempo verbal do texto original em grego indica continuidade, ou seja, continuem pedindo, continuem buscando e continuem batendo. A ação de pedir, ela significa que há em nós uma consciência de que dependemos de Deus. Sem Ele nada podemos fazer. Se não for a vontade permissiva dele, Deus, né, nada vai acontecer. Pedir mostra também a nossa confiança de que Deus ouve as nossas orações. A segunda ação é a ação de buscar. O que significa buscar? Buscar é uma fervente oração. É um modo fervoroso de orar a Deus, associado a uma submissão, note isso, submissão a Deus e à vontade de Deus. E a terceira ação é a ação de bater. Significa a perseverança nas orações. Quando parece que Deus está demorando para nos atender. Quando Ele, Deus, não responde imediatamente às nossas orações. Aqui, meus queridos, bater exige paciência. E quem é que tem paciência nos dias de hoje? Que esse mundo maluco que nós vivemos. Quem é que está tendo paciência nos dias de hoje? Mas é importante. Aquele que bate, ele tem que saber que Deus vai agir no tempo dele, Deus, e não no tempo do homem. O homem tem que ter esse entendimento. Nós temos que saber que Deus não vai fazer tudo na hora que a gente quer. Aliás, 99% das coisas que nós pedimos a Deus não acontecem quando a gente quer. Podem reparar. E pedir é muito fácil, meus queridos. Agora eu quero ver nós fazermos alguma coisa para Deus. Isso acho que ninguém discorda. É mais fácil pedir do que fazer para Deus. E o Senhor em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus nos ensinou e revelou uma grande bênção para nossas vidas quando Ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus está falando acerca do que deve ser prioridade. Guarde essa palavra, prioridade nas nossas orações. E qual é a prioridade? É orar pelo reino, ou seja, orar para que o Senhor salve vidas, para que o Senhor alcance outras almas, as almas que ainda não estão nos caminhos do Senhor. E a justiça do Senhor é a palavra do Senhor. Então nós temos que orar buscando as almas e orar buscando a palavra de Deus incessantemente. Aí as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 8, Jesus nos ensina e nos mostra o amor de Deus quando diz:
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Ou seja, aqui Jesus está falando, olha, não façam orações como aqueles homens que fazem orações repetitivas, orações que não saem do lugar, orações que eles leem, orações pré-fabricadas. Orações que foram feitas por terceiros, e aí eles leem e repetem. Ou seja, Deus não ouve esse tipo de oração. Deus não ouve, porque a oração é falar com Deus, é você se expressar da sua forma e falar com a sua própria alma e espírito e voz com Deus. Orar é você declarar, derramar-se diante de Deus, abrir o seu coração para Deus. Isso sim agrada a Deus. E na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, no versículo 10, Jesus nos ensina dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aí eu pergunto, e o medo desta oração por parte da esmagadora maioria das pessoas, hein? Orar assim com Deus, hein? Olha, Senhor, faça primeiramente a tua palavra, a tua vontade, hein? Que seja feita primeiramente a tua vontade, hein, meu Deus? Aí depois, aí o Senhor pode, em nome de Jesus, se quiser me abençoar, o Senhor me abençoa. E aí? Quem é que faz esse tipo de oração, hein? Que medo, hein? Quanto medo! Hã? Pois é, meus amados. Esse é o problema do homem que está nessa terra, está nesse mundo. O mundo é um mundo de corrupção. E as pessoas têm uma tendência de só se preocuparem com elas mesmas. Mas a relação com Deus não é igual à relação que nós temos com os homens. A relação com Deus deve haver paciência, como há com os homens, mas uma paciência na fé. Não a paciência que a gente tem com homens, mas na fé. E nós também temos que entender que tudo que Deus faz é perfeito, mas é no tempo dele, é da forma dele, é do jeito dele e como ele quer. E em Romanos, nós sabemos como é a vontade de Deus para nossas vidas. Nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim, tem algumas revelações. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é mais um ensinamento de como devemos orar. Mostra que não devemos ter nossos corações nos valores do mundo, meus amados. Não podemos nos deixar envolver pelas práticas mundanas. Esse versículo diz da extrema importância de sermos transformados na mente, para termos o entendimento de todas as coisas, conforme a revelação que Deus nos dá, para assim experimentarmos a vontade de Deus. E são 3 aspectos que eu quero aqui, de suma importância, que eu quero destacar. Primeiro aspecto, não nos conformarmos com as práticas do mundo. Segundo aspecto, temos que ter nossas mentes saradas, saudáveis, puras, como a mente de Cristo, como Paulo nos ensinou e nos ensina na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. E temos que estar prontos para experimentarmos a vontade de Deus em nossas vidas. Os 2 primeiros aspectos é que vão dar condições para vivermos o terceiro, ou seja, não nos conformarmos com as práticas mundanas, temos a mente de Cristo para experimentarmos a vontade de Deus. Essa é uma revelação do Senhor para nossas vidas. E há uma revelação de Deus para nossas vidas. A vontade de Deus ela é cumprida quando oramos para que o reino de Deus e a sua justiça prevaleçam entre nós. Assim, nós estamos orando conforme o desejo de Deus. E Deus tem propósito nas nossas vidas, meus queridos. Deus tem propósito de nos abençoar poderosa, tremendamente. Mas para isso nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que estar com o coração primeiro no reino de Deus, na justiça de Deus. Nós temos que ter primeiramente os nossos corações voltados para aquilo que o Senhor quer que nós façamos em primeiro lugar.
E não aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, mas primeiramente aquilo que Deus quer que nós façamos. Como é que Deus quer que nós venhamos a viver? E Deus nos ensina como orarmos com sabedoria, para que nós não venhamos a perder tempo, a não sermos roubados, enganados. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Eu vou terminar essa mensagem com esses 3 versículos que vêm agora, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do versículo 28 ao 30. E aqui Deus vai nos ensinar como não sermos enganados pelas nossas emoções, não sermos enganados por pessoas, por muitas vezes confiarmos nos homens, por confiarmos em pessoas que andam ao nosso redor. E elas se aproximam como pessoas boas, pessoas com boas intenções, e muitas vezes elas acabam depois mostrando que não são boas, não têm boas intenções. Assim também, muitas vezes nós queremos realizar planos. Você quer comprar uma casa, de repente você quer comprar um carro, você quer se estabelecer num comércio, mas você não consulta a Deus. Aí o que acontece? As coisas acabam não fluindo, as coisas não prosperam. E aqui o Senhor Jesus nos ensina como nós temos que ter cuidado em tomar as atitudes sem consultarmos ao Senhor. E essa palavra eu deixo para os irmãos através desses 3 versículos que diz assim, Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para quê? Para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou seja, aqui é muito claro, quando nós não oramos, não consultamos a Deus e fazemos as coisas do nosso jeito, nós corremos o risco de passarmos por essa situação que o Senhor aqui nos mostrou. Um homem foi construir, foi edificar um prédio, ele cuidou de primeiramente preparar o alicerce daquele prédio, mas só que ele não tinha dinheiro para levantar o prédio, para construir o prédio. Ele só fez o alicerce. E aí os homens que estavam vendo a edificação do alicerce, foram até aquele homem e zombaram da face daquele homem, escarneceram aquele homem. Por quê? Por que escarneceram dele? Porque aquele homem, ele fez algo que ele não deveria. Ele não consultou primeiramente a Deus. Nós estamos agora trazendo para todo aquele que quer que Deus participe da sua vida em tudo. Então, meu querido e minha querida, em relacionamentos sentimentais, relacionamentos de amizade, em negócios, seja em que área que você estiver atuando e você depende de pessoas ou você se relaciona com pessoas, antes de tudo, ore ao Senhor, peça ao Senhor para que Ele revele a você se essa pessoa que está do teu lado, se essa pessoa é certa para estar do teu lado, se essa escola, essa faculdade que você quer fazer, se é isso que Deus quer para a tua vida, se você tem que mudar de cidade, se você tem que mudar de casa, se você tem que mudar de trabalho, ir para um outro emprego, procure primeiramente a Deus, consulte a Deus, fale com Deus, o Senhor quer participar da tua vida integralmente, não faça nada sem consultar a Deus, para que ninguém venha escarnecer da tua fé, escarnecer de você. O Senhor, meus amados, Ele é o maior interessado em nos ver felizes, abençoados, prósperos e, acima de tudo, cheios de fé. Essa é a palavra que o Senhor nos entregou, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero lembrar que nós estamos no YouTube e peço a todos para que acionem o sininho, se inscrevam no canal e curtam a mensagem para que possa fortalecer o canal do nosso irmão, presbítero João Placoná. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus!